Bom, vamos continuar nosso programa e nessa aula eu vou falar um pouco de banco de dados com vocês. O banco de dados ele é a parte principal do nosso programa. Pode-se dizer até que ele é o nosso programa, porque a cara do programa em si não passa de uma interface para o usuário poder se comunicar com o nosso banco de dados, com nossos dados, onde vai estar as informações. Então ele vai cadastrar informação, ele vai pesquisar informação, ele vai atualizar informação, ele vai excluir informação. Então, basicamente tudo é feito com o banco de dados. Ele é o coração assim, né, do nosso programa. Então vamos lá. O nosso cadastro de pessoa vai ter esses campos que eu defini aqui. Nós vamos ter o nome, data de nascimento, sexo, estado civil, CPF, endereço, número, complemento, bairro, cidade e o F, né, a sigla do estado. Então vamos lá, vamos criar esse banco de dados, essa tabela do banco de dados para a gente começar o nosso programa. Então a primeira coisa a gente vai abrir o Management Studio, que é o programa que a gente utiliza para conversar com o nosso banco de dados. Supondo aí que vocês já instalaram tudo no computador de vocês, né, aqueles programas que eu falei na primeira aula. Então vamos lá. Vocês vão escolher, vão digitar aqui em nome de servidor, vocês vão digitar isso aqui, ó. Entre parênteses localdb, depois barra, ms, sql localdb. E vão clicar aqui em autenticação, deixa a autenticação do Windows mesmo e clique em conectar. Pronto, apareceu isso aqui no lado esquerdo, aqui no pesquisador de objetos, significa que vocês já conectaram com o banco de dados. Se vocês abrirem aqui, essa pastinha banco de dados, vai ter todos os bancos de dados que já tá na máquina de vocês, que vocês criaram. Como é o primeiro, no caso de vocês não vai ter nenhum, né? Eu já tenho um aqui criado, mas o de vocês vai estar vazio. Então a primeira coisa que a gente fazer é criar o nosso primeiro banco de dados. Para isso a gente vai clicar aqui com o botão direito, depois vir em novo banco de dados. Vamos dar um nome para ele aqui, eu vou colocar cadastro, pessoas, ok. Beleza, já criou nosso banco de dados aqui. E agora a gente vai criar nossa primeira tabela. A gente vai clicar aqui com o botão direito em cima da pasta tabela, novo, tabela. Beleza, agora a gente vai colocar as colunas da nossa tabela. O que são as colunas? São os campos, esses campos aqui que a gente definiu. A gente vai ter uma coluna nome, data de nascimento, sexo e assim por diante. Uma coisa importante aqui agora. Toda tabela no nosso banco de dados, ela tem que ter uma coluna de identificador único. No nosso caso, que a gente vai chamar essa coluna de ID. O que é esse identificador único? Ele é uma coluna que para a gente conseguir identificar e diferenciar um registro do outro. Imagina que, por exemplo, aqui no nosso cadastro, eu posso ter uma coincidência absurda aqui de ter, por exemplo, um cara com o nome Cláudio, que nasceu no mesmo dia que eu, mora na mesma cidade que eu, tudo bem. É muita coincidência ter quase tudo e o CPF não vai ser igual. Mas você pode ter outras tabelas que vão ter campos que podem ser iguais, registros que podem ser iguais. Por exemplo, vamos supor que na nossa tabela pessoa só tivesse o campo nome. Eu posso ter duas pessoas com o nome Cláudio, um homônimo, né? E aí como é que a gente vai diferenciar um de outro? A gente vai diferenciar por esse identificador único, que é o ID. Eu vou abrir aqui um Excel para vocês entenderem do que eu estou falando. O banco de dados nada mais é do que uma planilha, tá? O banco de dados é uma planilha. Tem lá as colunas e os registros, que são as linhas. Então, nosso primeiro campo vai ser o ID, que vai diferenciar um do outro. Aí o segundo, por exemplo, vai ser o nome. Deixa eu aumentar aqui para ficar visível. E aí,
quando eu inserir um registro, por exemplo, eu vou cadastrar aí o Cláudio Prado. O banco de dados ele já vai criar um ID para mim. Esse ID normalmente é numérico, tá? E ele começa do 1. Então, eu vou ser o registro 1. Se eu cadastrar outra pessoa, por exemplo, Gisele Almeida, o banco de dados vai colocar o ID 2 para ela. E se eu cadastrar outro, vamos supor que tenha outro Cláudio Prado, esse vai ser o ID 3. Então agora eu consigo diferenciar esse Cláudio desse Cláudio, porque esse tem o ID 3 e esse tem o ID 1. Isso que é o identificador único. Então toda a tabela do nosso banco de dados tem que ter esse identificador único para a gente conseguir diferenciar um registro de outro. E por que isso? Vamos supor que eu quero alterar o nome desse Cláudio Prado aqui. Se eu não tivesse o ID para diferenciar de um de outro, como é que eu ia saber qual que eu vou alterar? Não tem como. Se eu quero alterar só esse, eu quero colocar o nome Barbosa aqui no meio. Se eu não tivesse o ID, eu não teria como saber que eu quero alterar esse Cláudio, não esse. Entendeu? Então é pelo ID que a gente sabe que eu quero alterar esse Cláudio. Eu quero alterar o 3, não quero alterar o 1. Mais pra frente vocês vão entender melhor quando a gente começar a tratar de update no banco de dados. Mas vamos lá, primeira coisa, vamos criar nossa tabela. Então, o primeiro campo vai ser o ID. Tipo de dados. O banco de dados ele aceita vários tipos, entendeu? Por exemplo, eu posso ter uma coluna que é numérica, que é de números inteiros. E aí esse tipo é o int, inteiro. Eu posso ter uma coluna do tipo texto, que aqui a gente vai chamar de nvarchar. Eu posso ter uma coluna do tipo data, que é o date. Tem vários tipos de coluna no banco de dados que ele aceita. E com o andar da carruagem vocês vão aprendendo, eu vou falando. Então vamos continuar. A primeira coluna vai ser inteiro. Vai ser a ID, ela vai ser do tipo inteiro. O que é essa opção aqui, permitir nulo? É se a gente vai permitir que esse campo, que eu possa cadastrar, por exemplo, uma pessoa sem colocar o ID, deixar esse campo em branco. Isso que é um permitir nulo. Nesse caso aqui, o ID a gente não vai permitir nulo, ele sempre vai ter que estar preenchido. Então eu vou desmarcar essa opção aqui. Eu vou marcar fazer mais uma marcação nesse campo. Vou clicar com direito aqui e vou definir ele como chave primária. Quando eu faço isso, o banco de dados entende que esse campo vai ser o identificador do registro. Então é esse campo que vai diferenciar um registro do outro. Ele vai ser o campo principal desse registro. E além disso, depois que eu marquei como chave primária, eu vou subir isso aqui e vou marcar essa opção aqui, ó. Especificação de identidade. Eu vou clicar duas vezes aqui e vou deixar ele como sim. O que essa opção aqui faz? Ela faz o autoincremento do ID. Se eu não marco isso aqui, toda vez que eu for cadastrar um registro no meu banco de dados, por exemplo, vou cadastrar o Cloud, eu tenho que informar o ID também, que ele é ID 1. Se eu cadastrar o Gisele, eu tenho que informar que ele é o ID 2. Com essa opção marcada, ele já vai gerar o ID para mim automaticamente e vai somando automaticamente. Então o primeiro vai ser 1, o segundo 2 e assim por diante. Então beleza. Já criamos a nossa coluna ID. Próxima coluna é a nome. E o campo nome ele vai ser do tipo nvarchar, porque ele é do tipo texto. E texto aqui no SQL Server a gente usa esse tipo nvarchar. Eu vou deixar... a gente tem que especificar, quando a gente criar uma coluna texto, a gente tem que especificar quantos caracteres esse texto vai ter. No caso do nome aqui, eu vou deixar com 200 caracteres. Eu acho que é o suficiente para colocar o nome de uma pessoa. E aí a gente vai permitir nulo? Não, o nome vai ser obrigatório. Então o cara vai ter que preencher o nome quando for cadastrar. Então vou desmarcar aqui.
Próximo campo, data de nascimento. Vou chamar ele de data de nascimento. E ele vai ser do tipo date. O tipo date é o tipo de data do SQL Server. E eu vou marcar aqui para ele não permitir nulo também, certo? Vai ser obrigatório. No nosso caso aqui, todos os campos vão ser obrigatórios. Todos os campos não, com exceção do complemento. Por quê? Porque nem todo endereço vai ter complemento, certo? Todo endereço tem um número, tem um bairro, tem uma cidade e tem um estado. Mas o complemento é opcional. E eu vou até adicionar mais um campo aqui, antes do endereço, que vai ser o CEP. Vamos gravar o CEP também. Então tá, vamos continuar lá. Data de nascimento já foi, sexo. Sexo, eu vou colocar que ele vai ser do tipo nchar. E ele vai ser de um caractere só. O nchar, ele é um campo quando a gente vai usar para gravar caracteres, um só, né? Aqui é o nchar é um conjunto, né? É um texto. E aqui no caso é uma letra. Então, no caso sexo, a gente só vai gravar M para masculino e F para feminino. Então, eu vou usar um nchar de tamanho 1. Eu não vou permitir nulo também. E agora vamos para o estado civil. Ele vai ser do tipo nvarchar também. E eu vou colocar aqui um tamanho de 15. Eu acho que já deve ser o suficiente. Qualquer coisa a gente altera. Acho não é o suficiente, né? 10 já dá, na verdade. Estado civil. CPF. O CPF, ele é um campo numérico. Mas nós vamos gravar ele como texto. Por quê? Porque se a gente grava ele como campo numérico, quando tiver caractere 0, por exemplo, tem CPF que começa com 0. Se você grava ele como numérico, como inteiro, o 0 ele não vai gravar. Ele vai ficar com menos caracteres. Aí vai dar mais trabalho, porque a gente vai ter que, lá na nossa aplicação, tratar isso, colocar o 0 na frente. Então, a melhor forma de gravar CPF é como texto mesmo. Então eu vou colocar ele aqui como nvarchar. 11, que é o tanto de dígitos do CPF. E eu vou colocar ele como obrigatório também. Próximo campo, CEP. Mesmo caso do CPF. Tem CEP que começa com 0 também. Então, vamos colocar ele como texto também. CEP. Nvarchar 8. Certo? Opa. Nvarchar 8. Vai ser obrigatório também. Depois nós temos endereço. Eu vou colocar aqui nvarchar 100. Eu acho que já é o suficiente. Ah, sim, importante. Por convenção, tá? Isso é uma boa prática. A gente não utiliza C cedilha, ponto de acentuação, ponto de exclamação, ponto final, essas coisas em nome de coluna de banco de dados, tá? Sempre nesse jeito assim que eu estou digitando, sem espaço, tudo junto. Quando for junção de palavras, vocês usam as primeiras letras maiúsculas assim para diferenciar uma da outra, igual tá aqui, ó. Mas sempre nesse formato, assim, tá? Outro campo, número. O número, eu poderia até usar int aqui. Mas tem algumas raras exceções de alguns números que eles têm, por exemplo, casa 25A, desse tipo. Então a gente vai usar um campo texto também para esse caso. Eu vou colocar aqui de tamanho 10.
Próximo campo é o complemento. Vou colocar em varchar 50 e eu vou... esqueci de marcar aqui que o número ele é obrigatório. O complemento vai ser nosso único campo que não é obrigatório. Então eu vou deixar marcado aqui a opção permitir novo. Bairro. Em varchar 30. Obrigatório. Cidade. Em varchar 50. Obrigatório. Aliás, 30. 30 tá bom. E o nosso campo F, ele vai ser em varchar 2. E ele vai ser obrigatório também. Beleza. Feito isso, a gente clica aqui em fechar. Clica em sim para salvar as alterações. Vamos dar um nome para a tabela. Eu vou chamar ela de pessoa. Beleza, já salvou. Se a gente clicar aqui no botãozinho atualizar e abrir a pastinha, agora tem uma tabela aqui. A nossa tabela que a gente acabou de criar. Então tá, vamos começar agora a fazer os comandos. A gente vai fazer, eu vou mostrar como que se cadastra uma pessoa pelo banco de dados, como se altera, como se busca uma pessoa e como se deleta uma pessoa. Então a gente vai clicar agora para o direito aqui na tabela pessoas. Aliás, no direito não, pode clicar aqui em cima em nova consulta. E vamos lá. A nossa tabela está vazia, a gente não tem nada cadastrado ainda. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é cadastrar uma pessoa. E o comando para inserir um registro no banco de dados é assim. Começa com insert into o nome da tabela que eu quero gravar o registro, no caso é pessoa. Aí eu abro parênteses. Os campos que eu vou gravar. Quais campos que a gente vai gravar aqui nesse caso? A gente vai gravar o nome da pessoa, que é obrigatório, data de nascimento, sexo, a gente vai gravar tudo isso, menos o complemento que não é obrigatório. Então vamos lá, tem que passar aqui entre parênteses os campos que eu quero gravar. Nome, data, nascimento, sexo, estado civil, CPF, CEP, endereço, número, bairro. Não tem ordem aqui, tá? Aqui vocês podem colocar a ordem que vocês quiserem. O complemento, como a gente não vai cadastrar, eu nem coloquei ele aqui em cima, tá? Então faltou só cidade e o F. Fechou parênteses. E aí agora o próximo comando que a gente tem que digitar é values. Eu vou pular para a linha de baixo aqui, tá? Acho que deve estar pequeno aqui para vocês verem. Eu vou aumentar o tamanho. Pronto, acho que agora melhorou. Values. Aí depois do values a gente vai abrir parênteses novamente. E vamos começar a digitar os valores que a gente quer cadastrar. Seguindo a ordem que a gente digitou aqui em cima. Nome, data de nascimento, sexo. E separado por vírgula, igual está aqui. Então vamos lá. Quando a gente vai digitar, inserir um campo que é texto, o nosso nome é do tipo texto, certo? A gente colocou em varchar. A gente tem que colocar esse texto entre aspas simples, para o SQL Server entender que isso é um texto. Então vou colocar aqui Cláudio Prado. Primeiro campo, nome. Segundo campo, data de nascimento. A gente também tem que colocar entre aspas. E aqui a gente tem que colocar no formato de data que o SQL Server entende.
ele entende data no formato americano, que é, na verdade não é um formato americano, eu acho que é um formato universal. Enfim, vocês pesquisam aí no Google, mas ele é assim: ano, então, por exemplo, eu nasci em 1987, mês, mês 9 e o dia, 29. Essa é a minha data de nascimento, então tem que colocar nesse formato: ano, traço, mês, traço, dia. Se colocar em outro formato ele não vai entender, ele vai dar um erro. Sexo, masculino. Vou até colocar tudo em letra maiúscula. Ah, já ia me esquecendo. Lá, aqui, ó, se vocês abrirem aqui, vocês conseguem ver as colunas que a gente criou. Clicar aqui na tabela, no maisinho, e aqui embaixo colunas. O sexo eu tinha definido que ele ia ter um caractere só, certo? Iniciar 1. Então eu tenho que colocar M aqui. Então beleza. Estado civil. Solteiro. CPF. CPF é texto também, então entre aspas também, eu vou digitar aqui um CPF fictício. O CEP. Vou colocar um CEP aqui também. Fictício. O endereço. Vou inventar um endereço aqui qualquer. Rua. O Aloísio de Antunes. O número a gente definiu que ele é texto também. Eu também tem que colocar entre aspas. Número 123. Depois o bairro. Santana. A cidade. São José dos Campos. E o estado. SP. Pronto. Esse é o nosso. É como se faz um comando de cadastrar no banco de dados, né? É o comando de insert. A gente está gravando o registro no banco de dados. Então ele funciona assim. Primeira palavra, insert, into, tabela que a gente vai gravar, no caso é a pessoa. Quais campos que a gente vai gravar, separado por vírgulas e entre parênteses. Então eu vou gravar o campo nome, data de nascimento, sexo e por aí vai. E embaixo, embaixo não, né? Em seguida, values e entre parênteses os valores que a gente vai gravar seguindo a mesma ordem que a gente definiu aqui em cima. Então tem que ser nome, data de nascimento, sexo e por aí vai. Tem que ser a mesma ordem que foi definida aqui, você tem que colocar aqui. Para executar o comando é esse botão aqui, executar, ou você aperta F5 no teclado. E aqui embaixo ele aparece a mensagem que foi concluído com sucesso. Se der algum erro ele também vai mostrar aqui embaixo. E ele mostrou aqui que uma linha foi afetada, a gente cadastrou o registro. Agora a gente vai saber como que a gente consulta os registros na nossa tabela, como que a gente visualiza isso. Aí a gente vai usar um outro comando agora que é o select. Select. Quais campos que eu quero ver da minha tabela? Eu vou colocar primeiro aqui asterístico. Quando a gente coloca asterístico significa que a gente quer ver todos os campos da nossa tabela. From, a tabela que a gente quer consultar, no caso é a pessoa. E só isso. Ó, uma coisa legal aqui no
no Management Studio, que legal não, né? Para vocês terem atenção aqui. Se eu mandar executar agora, ele vai executar todos os comandos que estão escritos aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai cadastrar mais uma pessoa com esses dados aqui e depois vai executar esse comando. Se eu quiser executar só esse comando aqui, eu tenho que selecionar ele assim, e aí sim eu clico em executar. Aí ele não vai executar o insert, só vai executar o select. E tá aí, o select ele faz isso. Ele traz todos, quando eu coloco asterístico, eu trago todos os campos da tabela pessoa, tudo que está cadastrado nela. Aí eu tenho a opção também, por exemplo, eu quero ver só o campo nome e o campo data de nascimento. Então eu coloco aqui, select nome, vírgula, data de nascimento. E rodo isso aqui. E ele traz só o nome e a data de nascimento. Se eu quiser adicionar aqui também o sexo, ele traz os campos que eu quiser, que eu pedi aqui em cima. Se eu quiser trazer o ID também, aí ele traz o ID também. Se eu quiser ver todos, asterístico, ele me traz todos os campos. Beleza. Então aqui, vou ensinar para vocês mais uma coisinha aqui. Se vocês colocarem traço, e digitar qualquer coisa na frente, vocês viram que ele fica verdinho. Isso aqui indica que isso aqui é um comentário. Comentário é um texto que vai ser ignorado. O SQL Server ele não vai entender isso aqui como comandos. Ele vai entender só que é um texto para ele ignorar. Então você pode usar o comentário para ir comentando e colocando as coisas que você fez. Por exemplo, aqui eu vou colocar: esse comando serve para inserir, cadastrar registros em uma tabela. E aqui eu vou colocar: esse comando serve para consultar os registros de uma tabela. Beleza, a gente já fez o insert, o select. Eu vou inserir mais uma pessoa aqui. Vou colocar Gisele Almeida. Ela nasceu em 1994, no dia 1, no mês 1, no dia 15. Ela é de sexo feminino. Ela é solteira também. O CPF dela eu vou mudar aqui algumas coisas. O CPF dela é 123 655 6798. Vamos mudar aqui o CEP também. Ela mora na rua Gilberto Braga, no número 198, no bairro Jardim Maria. E ela mora em Carapicuíba, São Paulo. Vamos rodar esse insert. Cadastrou. E agora se eu rodar o select, olha só, tem duas pessoas cadastradas agora. E se eu quiser alterar agora o nome da Gisele? Eu cadastrei errado, eu quero alterar. Como é que eu faço? A gente vai usar um outro comando de atualização. E ele é assim: update qual tabela que eu quero atualizar.
pessoa. Aí depois set. Quais campos que eu quero atualizar? No caso aqui eu só quero atualizar o nome. Então vou colocar nome igual o valor que eu vou atualizar, o novo valor dele. Né? Eu vou colocar Mariana Almeida where id igual a 2. O que é esse where id igual a 2? Eu estou dizendo para o SQL que eu quero atualizar a tabela pessoas, que eu quero alterar o campo nome do registro que tem o ID igual a 2. Por que isso aqui? Porque se eu tirar isso aqui e rodar o comando, ele vai atualizar todos os registros para esse nome Mariana Almeida. Como eu só quero atualizar o registro do ID 2, então eu tenho que botar where ID igual a 2. Vamos rodar aqui agora. Foi. Vamos selecionar aqui de novo. Está lá, ó, o nome Mariana Almeida. Agora, o que aconteceria se eu não colocar o where? Ele vai rodar também. Ele aceita esse comando sem where. Só que ó, duas linhas foram afetadas. Se eu selecionar agora, ele atualizou os dois. Os dois são Mariana Almeida. Então vamos voltar ao Cloud. Como é que eu faço para voltar ao Cloud? Então eu vou dar um update também, tabela pessoa, set nome, where id igual a 1 e eu vou colocar aqui Cloud Prato. Vamos rodar esse comando. Se a gente quiser ver agora, consultar, alterou, tá lá, Cloud Prado. Então beleza. E se eu quisesse alterar mais campos? Colocava vírgula, o campo que eu quero, por exemplo, Estado Civil. Casado. Agora se eu rodar isso aqui, ele alterou dois campos. O nome para Cláudio Prado já estava, então continua a mesma coisa, né? Mas ó, o Estado Civil agora mudou para casado. E assim sucessivamente. Se eu quisesse alterar mais campos, era só colocar vírgula, campo, igual valor que eu quero. Então beleza, já sabemos que esse comando serve para atualizar um ou mais registros. Como é que a gente faz agora para... Se eu quiser excluir alguém, como é que eu faço? Bem parecido com o select. Só que em vez de select é delete from. Qual tabela eu quero deletar? Pessoa. Where id igual a 2. Mesmo caso do select aqui. Se eu fizer só delete from pessoa e executar, ele vai deletar todos os registros que está na minha tabela. Ele vai limpar a tabela, ele vai deletar tudo. Só que eu quero deletar só um. Então eu coloco where o ID é igual a 2. Poderia fazer também, por exemplo, where nome igual a Cláudio Prado. Ele vai deletar todos os registros que o nome for igual a Cláudio Prado. Se eu colocasse, por exemplo, where data nascimento igual 1987 9-19-29. Ele vai deletar todos os registros que tem a data de nascimento 1987 9-29. Então beleza, vamos lá, vamos deletar o que o ID é igual a 2. Olha, uma linha foi afetada. Se a gente selecionar agora, só vai ter um registro. Eu vou inserir aqui de novo o Gisele e vou inserir mais outro Gisele igualzinho. Se a gente verificar agora aqui, ó, temos
3 registros. Aí eu vou colocar aqui where nome igual a Gisele Almeida. Ele vai deletar todos que o nome é igual a Gisele Almeida. Há 2 linhas afetadas. Se eu rodar o select agora, só vai ter eu. E eu posso fazer isso também no update, funciona da mesma forma. Se eu colocasse aqui update, where nome igual a Gisele Almeida, ele ia atualizar todos os registros que o nome é igual a Gisele Almeida. E também eu posso usar isso, vou inserir aqui, mais 2, no select. Aqui eu dei select asterisco from pessoa. Como eu não coloquei nenhum where, eu posso colocar where também. Ele vai me trazer tudo. Mas vamos supor que eu queira ver todos que tem do sexo feminino. Sexo igual a F. Aí ele vai me trazer todos os registros que o sexo é igual a F. Se eu quiser ver todos que são masculinos, ele vai me trazer todos os registros do sexo masculino. Bom, então aqui a gente aprendeu as 4 operações básicas do banco de dados. Isso é importante por quê? Porque o nosso programa ele vai basicamente ficar fazendo isso. A gente vai cadastrar uma pessoa, a gente vai consultar quais pessoas estão cadastradas, a gente vai atualizar o registro de uma pessoa e a gente vai excluir pessoa. Esse comando serve para excluir uma ou mais registros. Bom, vou parar aqui por enquanto e é isso. É isso, e a gente já aprendeu o básico sobre banco de dados. Até a próxima aí, pessoal.